As pessoas oram, esperam, reclamam, mas quase ninguém entende o poder real da fé. Hoje eu vou te mostrar por que a fé não só abre portas, mas muda destinos. E no final desse vídeo, vou revelar o conhecimento mais profundo da fé, com base bíblica. Vamos juntos iniciar esse relacionamento íntimo com o Deus da Bíblia. A fé aparece em Gênesis não como um conceito religioso, mas como uma força que muda destinos. Desde as primeiras páginas, Deus mostra que a fé é o elo entre o céu e a terra. Basta olhar para Abraão. Quando Deus disse para ele sair de sua terra, sem mostrar o caminho, Abraão não tinha mapa, explicação ou garantia. Tinha apenas uma voz e uma promessa. E ele obedeceu. É isso que a fé faz. Ela move você antes mesmo de você enxergar o que Deus está preparando. A fé de Abraão abriu portas que nenhuma força humana poderia abrir. Deus prometeu um filho, quando já não havia mais possibilidades naturais. E mesmo quando o ventre de Sara parecia silencioso, a fé continuava trabalhando nos bastidores. Porque a fé não depende do que você sente, mas do que Deus disse. A fé em Gênesis também aparece na vida de José. Traído, vendido, injustiçado e esquecido, mas nunca desacreditado. José não tinha controle sobre nada, mas mantinha a fé ativa. E quando sua fé encontrou o tempo de Deus, a prisão se transformou em palácio. O que Gênesis revela é simples. A fé não evita processos, mas transforma processos em propósitos. A fé não impede lutas, mas faz das lutas o lugar em que Deus constrói a vitória. Se hoje você está vivendo algo que parece impossível, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, que guiou Abraão sem mapa e que tirou José da prisão, continua fazendo o impossível. O poder da fé em Gênesis é a prova de que, quando você acredita, Deus age. E quando Deus age, nenhuma circunstância permanece igual. O livro de Provérbios mostra que a fé não é só acreditar, é confiar. Confiar quando tudo faz sentido é fácil. Confiar quando nada parece se mover é fé de verdade. Por isso Provérbios declara: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. A fé em Provérbios é um convite a descansar, mesmo quando a razão grita o contrário. É uma decisão de entregar o que você não controla e acreditar que Deus está guiando seus passos, mesmo quando o caminho parece confuso. A fé, segundo Provérbios, tem um poder que vai além do sobrenatural. Ela protege o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque é no coração que a fé nasce, cresce e sustenta você nos dias difíceis. Quem perde a fé, perde a direção. Mas quem guarda a fé, mesmo ferido, continua avançando. A fé faz você enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. É por isso que Provérbios diz que o justo vive pela sua fé. Não por sorte, não por força, mas pela confiança diária em Deus. Provérbios também mostra que a fé atrai sabedoria. E a sabedoria abre portas que a força humana jamais alcançaria. A fé não é apenas esperar que Deus faça. É caminhar segundo a sabedoria que Ele já deu. Quando você crê, você escolhe melhor. Você fala melhor. Você decide melhor. A fé molda quem você é e prepara quem você vai se tornar. A fé transforma o medo em coragem, a dúvida em direção e a incerteza em passos firmes. O poder da fé em Provérbios está em entender que Deus não abandona quem confia nele. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor, Ele endireita as suas veredas. Quando você o busca de todo o coração, Ele te dá paz no meio da tempestade. Quando você permanece firme, Ele te levanta quando tudo desaba. Provérbios deixa claro: a fé é a chave que sustenta, guia, protege e transforma. E quando você escolhe viver pela fé, o impossível se torna só mais um capítulo do que Deus ainda vai fazer na sua história. O Evangelho de Mateus revela que a fé não é apenas um sentimento. É uma força que toca o céu e transforma a terra. Em Mateus, Jesus mostra que a fé é capaz de mover o que o medo tenta paralisar. Quando o leproso se aproxima dizendo:
Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus não olha para a doença, ele olha para a fé. E com uma palavra, o impossível se torna realidade. É assim que Mateus nos ensina. Quando você tem fé suficiente para se aproximar de Jesus, ele tem poder suficiente para mudar sua história. A fé também aparece quando o centurião pede que Jesus cure seu servo. Ele nem precisou que Jesus fosse até sua casa. Ele disse: "Diz apenas uma palavra, e meu servo será curado." Essa é a fé que surpreende Jesus. A fé que não exige prova, presença física ou explicação. A fé que acredita que uma palavra de Cristo é mais forte do que qualquer diagnóstico, circunstância ou medo. Em Mateus, a fé não é exagero. É confiança pura no caráter de Deus. E quando os discípulos enfrentam a tempestade, Jesus mostra outra verdade. A fé não impede o vento, mas impede o naufrágio da alma. Enquanto o barco balançava, Jesus dormia, porque quem carrega a fé descansa onde outros desesperam. E quando eles clamam, "Senhor, salva-nos", ele acalma o mar e revela que a fé é o antídoto do medo. Mateus nos ensina que o problema nunca foi o tamanho da tempestade, mas o quanto deixamos ela abalar a nossa confiança. O poder da fé em Mateus é revelado de forma ainda mais profunda quando uma mulher, considerada impura, toca a orla das vestes de Jesus. Ela não pediu atenção, não chamou seu nome. Bastou um toque feito com fé. Jesus para tudo e diz: "A tua fé te curou." Não foi sorte, não foi coincidência, foi fé. Uma fé que atravessou a multidão, venceu a vergonha e decidiu acreditar no impossível. Mateus deixa claro: fé não é ver para crer. Fé é crer até ver. É caminhar quando a lógica manda parar. É confiar quando o cenário diz que não vai dar. É levantar a mão para tocar Jesus, mesmo quando todo mundo parece mais próximo do milagre do que você. O poder da fé em Mateus é este. Quando você crê, Jesus se move. E quando Jesus se move, nada na sua vida permanece igual. O livro de Apocalipse revela que a fé não é apenas para dias de paz. Ela é a força que sustenta os filhos de Deus nos dias mais sombrios. Em Apocalipse, a fé aparece como uma luz que nunca apaga, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. João estava exilado, sozinho, isolado na ilha de Patmos. Humanamente, era o cenário perfeito para desistir. Mas foi justamente ali, no lugar em que qualquer pessoa perderia a esperança, que Deus abriu o céu e mostrou a João a maior revelação da história. Isso prova que a fé não depende do ambiente. Quando a fé está viva, Deus fala até nos desertos. Apocalipse mostra que o reino de Deus não é vencido pelo medo, pela ameaça ou pela pressão. Cada carta enviada às igrejas revela isso. A fé de quem persevera recebe vitória. Jesus olha para comunidades cercadas por perseguição, injustiça e confusão, e diz repetidamente: "Há o que vencer." Em outras palavras, a fé transforma pessoas comuns em vencedores espirituais. A fé diária, discreta e firme é mais poderosa do que qualquer oposição visível. A fé em Apocalipse também é uma fé que vê além. Enquanto o mundo enxerga caos, a fé enxerga o Cordeiro no trono. Enquanto muitos veem derrota, a fé vê a promessa. "Eis que faço novas todas as coisas." A fé não nega que existem batalhas, lágrimas ou dores, mas acredita que nenhuma delas tem a palavra final. O poder da fé está em manter os olhos no Deus que venceu antes mesmo que as lutas começassem. E quando João vê a multidão vestida de branco, ele percebe uma verdade profunda. A fé não apenas sustenta, ela leva à eternidade. Não é a força humana, não é a perfeição, não são obras. É a fé no Cordeiro que abre as portas da vitória. Em Apocalipse, quem permanece firme recebe coroa, recebe vida, recebe promessa. A fé vence o dragão, vence o medo, vence o mundo. O poder da fé em Apocalipse é esse. Ela mantém você de pé quando tudo tenta te derrubar.
Ela te lembra que Deus já escreveu o final da história, e o final é vitória. A fé não te livra da batalha, mas te garante que você não está lutando sozinho. Quando você permanece firme, o céu se move ao seu favor. E quando Deus decide agir, nada pode impedir o que Ele determinou para a sua vida.